Boa noite, meus amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E obrigado por você já estar aqui comigo. Mais uma noite especial para mim, para você e para toda a sua casa ser abençoada com a palavra de Deus. Tenho certeza que a cada reunião e a cada mensagem, Deus tem falado aos nossos corações. E obrigado de verdade pelo carinho, pela contribuição e por você que tem acreditado no nosso ministério, que tem nos ajudado de alguma forma a divulgar, a impulsionar através do seu comentário, daquilo que você tem derramado nas nossas vidas, como assim Deus tem derramado através das nossas, na sua casa, na sua família e nos seus amigos. Então já vai compartilhando, deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Amém? E se você pode também nos ajudar a continuar honrando os nossos compromissos mensalmente, contribuindo para que essa obra cresça e que mais pessoas sejam abençoadas, por favor, nos envie a tua contribuição, cele essa palavra e já adore o Senhor com aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, que eu tenho certeza que uma semente faz a diferença. Não seja como a maioria das pessoas que queira somente receber, mas seja alguém que queira selar, seja alguém que queira honrar a Deus através daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Glória a Deus por isso. E hoje o tema da palavra de hoje é cuidando de mim. É isso mesmo, cuidando de mim. E a palavra está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. E diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui a Timóteo e dizendo para ele que naquela época, e isso não é somente algo relacionado ao contexto histórico, mas podemos fazer uma aplicação atual referente àquilo que está sendo dito hoje, que naquela época as pessoas estavam criando para si as suas próprias doutrinas, no sentido de não querer escutar a verdade, no sentido de não querer ouvir a verdade. Estavam criando para eles dogmas, doutrinas e, consequentemente, às vezes até adorando a outros deuses. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isso era uma hipocrisia tamanha que fazia com que as pessoas se desviaram da fé, ou seja, a apostasia, na verdade, desviando do caminho e dando mais ouvidos a mentiras e não tendo a sua consciência edificada pela palavra da verdade. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está falando que, para Timóteo, que ele precisa cuidar dele. Como o apóstolo Paulo tem dito: olha, eu tenho cuidado de mim. Cuida de ti mesmo e do teu ensino, ou seja, cuida de você e daquilo que você tem aprendido, ou seja, colocando em prática, e persevera nesses deveres que você tem aprendido, pois agindo assim você vai salvar a tua vida e vai salvar a vida daqueles que te derem ouvidos. Aparentemente, nesse primeiro momento, parece um conselho meio que egoísta, quando nós dizemos: precisa cuidar de você, cuide de mim. Então, quando eu falo, olha, eu estou cuidando de mim, parece que soa meio que, como eu disse, egoísta, quando na verdade não é. Egoísta é eu pensar só em mim, mas cuidar em mim é um princípio bíblico. Mas a palavra não diz, e nós vamos ler isso posteriormente, que aquele que quer guardar a sua vida perderá, mas aquele que perder a vida por causa do rei, acha lá. Então como vou cuidar de mim, cuidar da minha vida, se para encontrá-lo eu preciso perder a minha vida? Veja bem, quando Jesus ele diz isso, ele está se referindo a você perder a vida no que diz respeito a uma vida mundana. Mas quando o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, ele está dizendo sobre cuidar de si mesmo, cuidar da vida, uma vida que ele não havia recebido da terra, mas uma vida que ele havia recebido do alto. E essa vida que ele havia recebido do alto, ele estava dizendo para Timóteo que ele
precisava perseverar em guardar isso, preservar isso. Porquanto o apóstolo Paulo havia buscado diversas vezes, perseguido a Deus, até encontrar e ter o verdadeiro encontro no caminho de Damasco. E a partir do momento que ele encontra a verdadeira vida neste caminho, ele diz então que nada mais valioso, mais importante que isso. Tanto é verdade que ele considera todas as outras coisas como esterco perto daquilo que ele havia conseguido de fato. Ele achou a vida, ou seja, ele achou a fonte da vida, aquilo que determinava para ele o que de fato ele era na sua identidade, na sua essência. Então, nesse contexto que está ensinando aqui o seu filho espiritual, eu aprendo que eu preciso cuidar de mim. Cuidar de mim. Se você meditar nesse texto, você vai até descobrir um segredo referente a isso, dentro das Sagradas Escrituras. Mas o fato é que eu tomo isso para mim e hoje, atualmente, eu estou cuidando de mim, estou preocupado comigo. Eu estou querendo me tratar melhor, eu estou me cuidando melhor. Então eu estou ocupado demais comigo. Eu estou ocupado demais com o meu bem-estar. Por quê? Porque se eu fico cuidando do outro e esquecendo de mim, como eu vou ter força para ajudá-lo? Lembrando daquilo que foi falado agora bem no início, que cuidar de você não é um ato egoísta. Cuidar de você é um princípio, porque a partir do momento que você conhece a vida, você tem que preservar isso que está em você. Muito se fala sobre guardar a unção, né? Preservar a unção, ou seja, a unção ela é conseguida com muito esforço, com muito trabalho. Então quando você recebe uma unção, é a mesma coisa que você recebesse um presente. Você não pode abrir mão disso. É como se você recebesse um tesouro. Você não pode simplesmente entregar isso de mão beijada para qualquer pessoa. Então você tem que preservar. Benihim, um dos seus livros, Bem-vindo Espírito Santo, a unção, Bom Dia Espírito Santo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre preservar a unção, preservar o frasco. Então se você não tem esse cuidado de cuidar de si mesmo, referente a preservar aquilo que foi depositado dentro de você. E quando eu falo cuidar de você, eu falo na tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito. Se eu e você nós não temos o cuidado de preservar aquilo que foi depositado, então como eu posso externar isso para outra pessoa? Agora, a forma primária de eu cuidar daquilo que está dentro de mim é o cuidando daquilo que está fora de mim. Como assim? Se eu não cuidar do frasco que está depositado o azeite, de nada adianta eu guardar o azeite. Veja bem, eu compro um azeite no supermercado, um azeite extra virgem da melhor qualidade para saborear a comida, para fazer as refeições, e aquele líquido que eu comprei, eu estou pagando não é só por aquele líquido, eu estou pagando pelo frasco, porque quanto mais caro, quanto mais escuro o frasco é, porque a interferência de luz externa na composição, por exemplo, do azeite, altera a sua propriedade. Por isso que quanto mais o frasco estiver escuro, mais a propriedade dele é preservada. Ou seja, da sua extração, assim que foi tirada da oliveira. Então, se eu tenho ali um azeite extra virgem, bem fino, bem refinado, que recebeu um tratamento e sem composições industriais e mais de forma orgânica, de nada vale se eu simplesmente não tomar cuidado com o frasco e de repente eu deixar ele escorregar da minha mão e aquele frasco cair e quebrar. O que vai acontecer com o meu azeite? Ele vai simplesmente cair, vai se perder, vai se misturar com a sujeira do chão, com a poeira, e já não vai ter mais aquele sabor, já não vai ter mais aquela propriedade. Por quê? Porque caiu e se misturou. Eu cuidei do azeite, eu só não cuidei do frasco. Então quando eu não entendo que para preservar aquilo que é de dentro, eu preciso preservar aquilo que é de fora, eu nunca vou conseguir manter o tesouro que foi depositado em mim. Então quando eu cuido de mim, eu estou preocupado comigo, eu não perco tempo em ficar cuidando da vida do outro.
em ficar preocupado com aquilo que o outro está fazendo ou deixando de fazer, e eu nem me deixo influenciar ou interferir por causa das más escolhas do outro. Eu não estou dizendo que você vai fechar os olhos para a injustiça do mundo, não. Eu estou dizendo que se nós queremos mudar o mundo, nós precisamos mudar a nós mesmos primeiro. Porque não é apontando o defeito do outro que eu vou fazer com que o mundo seja melhor, mas é eu me tornando melhor para o mundo que eu vou fazer deste lugar um ambiente onde as pessoas vão ser impactadas por aquilo que eu transbordo de mim. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ensinando para ele: você precisa, Timóteo, cuidar de você. Você precisa manter e perseverar nesses deveres, ou seja, desse ensinamento. Pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a Cristo, você tem a tua vida salva. Porque nem a morte pode pará-lo. E não só você vai salvar você, olha aqui a instrução, quanto a todos que te derem ouvidos. Mas como as pessoas vão te ouvir? Sendo que a palavra diz que se eu me posiciono, o mundo vai me rejeitar, o mundo vai me perseguir. Mas preste atenção, no meio deste mundo, tem pessoas que buscam pela verdade. Tem pessoas que buscam pelo caminho, tem pessoas que buscam pela retidão. Tanto é verdade que você está aqui me assistindo. Você é uma pessoa que quer melhorar. Você é uma pessoa que está buscando mais de Deus. Você é uma pessoa que está buscando melhorar em Deus. E é por isso que você está aqui comigo nessa noite. É por isso que você não desistiu de sair desse vídeo. Então, como eu posso aqui então, já que você quer melhorar, como eu posso te ajudar? Se eu aqui estou falando, estou pregando, não é através dessa palavra. Porque o que vai fazer você ser transformado não é a palavra que sai da minha boca, mas é o meu estilo de vida que eu carrego. E como que eu vou transbordar do meu estilo de vida para você que está assistindo do outro lado aí e mora longe talvez? De fato é difícil porque você não convive comigo, mas através das redes sociais você consegue ver um estilo meu de vida. Que muitos às vezes fazem de forma enganosa, ludibriando as pessoas para ter êxito ou resultados financeiros, que não é o meu caso. O meu caso é propagar o reino, e eu só faço isso através do meu lifestyle, ou seja, do meu estilo de vida. Então, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim, que eu dou atenção voltada para a vida que foi depositada em mim, que a vida é Cristo, então as pessoas vão receber essa mesma vida se elas me derem ouvidos, se elas te derem ouvidos, entende? Então no meio dessas pessoas, no meio de tantos, vão ter aqueles, assim como eu e você, que estamos aqui e queremos melhorar, e queremos mudar. Então aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 23... Gálatas 1, 23, o apóstolo Paulo vai dizer: eles apenas haviam ouvido a notícia, aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Ou seja, todas as vezes que Paulo se aproximava dos discípulos de Cristo, eles não gostavam da presença do apóstolo Paulo, porque sabia quem o apóstolo Paulo era e o que ele tinha feito de mal para os cristãos, para os discípulos, pela perseguição. Mas olha o relato deles. Eles apenas haviam ouvido a notícia, aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Como eles poderiam ver então Paulo sendo transformado? Não é por aquilo que Paulo falava, não é por aquilo que Paulo pregava, mas é porque eles viam em Paulo que ele estava agora cuidando dele. Ele estava buscando melhorar a cada dia mais. Ele estava buscando o seu próprio aprimoramento. Ele estava buscando melhorar a tua consciência, a tua mentalidade. Ele estava buscando um domínio próprio, ele estava buscando fluir no Espírito, ele estava buscando os dons espirituais, o fruto do Espírito. Olha, perceba que uma pessoa que caminha com Deus, ela não tem tempo de ficar olhando para o outro. Recentemente eu fiz uma pregação
que você pode buscar aí nos vídeos, que foca em você, é justamente isso. Só que hoje é no sentido um pouco mais amplo, o que diz respeito a você, cuidar de você. Porque não adianta você focar em você se você não cuidar de você. Você precisa cuidar. Cuidar. Ou seja, dar esse direito para você mesmo. Porque é só assim que você vai conseguir cuidar do outro. É só assim que você vai ajudar o outro. É só assim que você vai amar o outro. Você entende o que eu estou dizendo? É só assim que você vai conseguir exercer sobre o outro aquilo que está em você, latente. Você só vai conseguir depositar no outro aquilo que está, de fato, transbordando em você. Como eu posso encher o outro do Espírito, se eu não sou cheio do Espírito? Não existe isso. Por isso os discípulos ficaram lá dentro do cenáculo, reunidos, esperando do alto serem revestidos do poder, para depois encher os outros do Espírito. Não tem como eu encher o outro do Espírito se eu não estou cheio. E ainda eu corro o risco de não estar cheio e querer encher o outro e começar a prestar mais atenção naquilo que o outro não tem do que de fato aquilo que o outro precisa. Quando eu começo a reparar demais naquilo que o outro não tem do que de fato ele precisa, eu começo a externar aquilo que me falta. E isso é muito perigoso. Porque é uma forma de não transparecer o que eu necessito. Então eu olho para A, B, C e eu começo a dizer, mas ele não tem isso, ele precisa daquilo. Quando na verdade sou eu que preciso. Então quando eu estou cuidando de mim, eu estou preocupado demais comigo para estar preocupado com o outro. Lembrando mais uma vez que eu não estou fechando os olhos para terceiros, mas justamente que eu estou nesse primeiro momento cuidando de mim para que os meus olhos espirituais abram em Deus e eu enxergue o outro com a compaixão que Deus enxergue. Porque se eu começar a olhar para o outro com os meus olhares de julgamento, eu também corro o risco de ficar, às vezes, pior que aquele que necessita. Então, quando estou cuidando de mim, e quando eu falo cuidando de mim, é cuidar daquilo que está em você, da vida que está em você. Então, aí sim, você começa a colocar e jorrar essa vida para fora. Então, qual é a forma que essas pessoas viam que o apóstolo Paulo, agora aquele que nos perseguia, está, como ele disse, está proclamando a mesma fé. Como que você proclama a fé? Não é com a palavra. A fé é, sim, uma moeda do reino. Mas que valor tem uma moeda parada na sua casa, se ela não valer de valor de troca? Ou seja, eles sabiam que o apóstolo Paulo estava proclamando a fé, porque as suas atitudes mostravam que de fato ele estava cuidando daquilo que ele havia recebido no caminho de Damasco. Entende o que eu estou dizendo? Se não for assim, meus amados, nós vamos exercer o ministério, realizar o chamado, quando na verdade vamos perder a nós mesmos. Então também Gálatas capítulo 5, no verso 1 agora, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecer firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é essa? O escravo ele sempre trabalha para o outro. O escravo sempre trabalha para o seu patrão. Ele sempre trabalha servindo o outro. Mas o nosso chamado não é servir, cristão não é isso. Jesus mesmo disse que o maior veio para servir o menor. Que aquele que era para ser servido veio para servir, agora está falando que não é para fazer isso? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que para você poder servir, você precisa entender primeiro quem você é. Você precisa primeiro cuidar de você. Como eu vou ajudar um doente, sendo que eu não consigo levantar da cama? Você entende? É por isso que eu penso só em mim mesmo. Não quero ajudar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que você não deve ajudar alguém. Eu estou dizendo que nós precisamos sim servir o outro, porque esse é o nosso maior chamado. Mas só podemos servir a partir do momento que eu entendo quem eu sou. E eu só consigo entender quem eu sou se eu me permitir ser cuidado por Deus.
Quer um exemplo? Uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm dificuldade em receber é o amor de Deus. E se você parar e analisar, o que é mais fácil? Receber um abraço? O que é mais agradável? Receber um abraço ou uma agressão? Obviamente que é um abraço. Mas nós vivemos em um mundo de barganha, de troca, de eu só recebo se eu dou, que você espera primeiro receber uma agressão do que um abraço. E aí quando você encontra alguém que quer te dar um abraço, você fica receoso que aquela pessoa quer passar a perna em você. Só que Jesus, ele é o amor, é a expressão do amor. Ele é a pessoa viva do amor. E o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, é um mandamento, é uma palavra, é um verbo encarnado. E quando ele fala que quer depositar amor em nós, a primeira coisa que nós pensamos é: o que eu preciso fazer para Deus? Ou será que eu mereço isso de Deus? O que eu fiz para merecer? Não, não tem a ver com mérito, não tem a ver com dignidade, não tem a ver com você fazer, tem a ver com você ser para Deus. Ser o quê? Filho e filha de Deus. Pelo simples fato de você ser filho de Deus, filha. Não é mérito, dignidade, é graça. Entende o que eu estou dizendo? Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, que eu cuido de mim, foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Por quê? Porque todo aquele que é livre, ele não está preso a absolutamente a nada e nem a ninguém, nem a situação. Ele não permite com que as pessoas controlem a vida dele. Ele não permite com que as pessoas ditam a regra para ele. Ele não permite, eu não estou falando, pelo amor de Deus, não me entenda errado, eu não estou dizendo aqui de insubmissão, não. Mas se tem alguém que trava, nos bloqueia e nos impede de avançar, somos nós mesmos. Os nossos próprios pensamentos almáticos nos impedem de avançar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu, de fato, tive a mente transformada para cuidar da maior riqueza que existe, que é Jesus dentro de mim. E é através desse cuidado que hoje eu sou livre dos meus próprios pensamentos, sou livre dos meus próprios desejos, sou livre daquilo que as pessoas acham de mim, sou livre daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, e eu sou livre daquilo que das situações, das circunstâncias, ou seja, eu sou um príncipe, eu não estou preso mais a circunstâncias, pessoas, situações, não. Eu simplesmente tenho na mente quem eu sou, quem eu estou me tornando e para quem eu vou. Dessa maneira, então eu consigo ajudar as outras pessoas. Amém? Esse é quando Jesus diz assim, ó, serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os que eu fiz na terra. Como que você vai ser testemunha? Testemunhar fala de você viver um estilo de vida. Testemunhar, não é, vou contar o testemunho na igreja, aconteceu isso comigo, irmãos. Isso edifica pessoas, mas não transforma. O que transforma é as pessoas olharem para você e verem você como era antigamente, como você está se tornando. Aleluia. Como você era e como você está se tornando. Porque alguém vai falar para você assim, mas você era assim. Você vai falar assim, desculpa, mas você está lá no passado, eu já estou aqui no presente, estou caminhando para o futuro. Mas fica fácil assim, né? Mas é fácil assim. É a gente que complica. Vira a página da tua vida e olhe daqui para frente. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem a liberdade para você e está te chamando para você assumir o teu papel, assumir o controle da sua vida. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa assumir o controle dos seus pensamentos. Você precisa assumir o controle do seu corpo. Você precisa assumir o controle. Anteontem eu vi uma postagem de um ex-campeão de uma modalidade dizendo, não importa se o meu corpo não aguenta, ele tem que entender que quem manda nele é a minha mente. Então é isso. Você não pode ser escravo do seu corpo, você tem que dominá-lo. É a tua mente que vai determinar. Mas aquela pessoa falou algo de mim e me desmotivou. Ei,
Para de ser escravo. Senão, você sempre vai se colocar numa condição de estar fazendo coisas para os outros. Senão o outro vai pensar isso de mim, se o outro vai achar isso de mim, não importa o que as pessoas acham, pensam ao teu respeito. Não. Mas eu não quero ser pedra de tropeço. Por isso que é importante você saber quem você é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente assume a postura e ainda que todo mundo ache que você é estranho, esquisito, você sabe quem você é. Deus sabe quem você é. E isso é o que importa, é agradar o coração do Pai. E como que eu vejo que de fato eu estou agradando o coração do Pai? Não é tendo o aval das pessoas. Porque não adianta só, eu agrado a Deus, meu relacionamento é daqui para cima e não tem aqui resultado aqui embaixo. Não. Eu preciso ter a resposta aqui embaixo. E qual é a resposta aqui embaixo? De que aquilo que você está fazendo para cima está surtindo efeito. É se a tua família e os teus filhos estão ao seu lado. Se a tua esposa, o teu marido e os teus filhos estão ao seu lado, então você está aprovado por Deus. É isso. Se os teus filhos e a tua esposa estão ao teu lado, compactuando na fé com você e crendo no mesmo evangelho que você e vivendo esse estilo de vida, então você está aprovado por Deus. E se você está aprovado por Deus, tendo a tua família com você, nada mais importa. Aleluia. Você entende o que eu disse? Mas eu vi fulano de tal fazendo um monte de coisa errada, a família está com ele, então tem a aprovação de Deus? Obviamente que não, eu estou falando de seguir os preceitos. Eu estou falando de seguir os mandamentos. Eu estou falando de ter filhos e filhas na presença de Deus. Então, a família, porque Deus é um pai geracional, a família, ela vai te nortear para saber se de fato você está aprovado por Deus. Agora nós vamos ler uma palavra lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 25. Aleluia. Que é justamente aquilo que eu mencionei há pouco, quando Jesus disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então quando eu estou dizendo, cuida de mim, eu estou cuidando de mim, estou cuidando dessa vida que é Cristo, porque a minha vida já não existe mais. O apóstolo Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo. Ou seja, abrimos mão da nossa vida. Então eu estou cuidando de mim porque eu sou o frasco. Eu sou o frasco que carrega a presença. Então por isso que eu preciso cuidar de mim. Senão eu não vou conseguir valorizar aquilo que foi depositado em mim. E à medida que eu caminho em direção a isso, cuidando de mim, eu estou abrindo mão da minha vida para viver a vida de Deus. E isso é a liberdade. Porque não existe prazer maior nesse mundo do que você ter uma mente livre. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu achava que uma mente, que liberdade é você fazer tudo aquilo que você gosta. É você fazer tudo aquilo que você quer. E quando eu falo demorei muito para entender isso, eu até sabia, mas isso não conseguia entrar dentro de mim por causa de bloqueios, por causa de desculpas. Até o momento que eu decidi assumir o controle da minha vida. E a partir do momento que eu assumi o controle da minha vida, eu não permiti mais e não tenho permitido com que os meus próprios pensamentos me tirem da direção pela qual esta vida que está sendo gerada e produzida a cada dia e alimentada possa se esvairir. Porque não é essa vida que eu tenho que perder, e sim a minha. Quanto mais próximo eu estou dele, mais a minha vida está indo embora para viver a vida dele. Por isso que aquele que perde a sua vida por causa dele, encontra. Entende? Agora, se eu fizer o contrário, eu não vou ter a vida dele. Eu vou preservar a minha vida. E aí eu não estou cuidando de mim.
Preservando a minha vida, eu não estou cuidando de mim. Porque cuidar de mim é deixar a minha vida ir embora. Por quê? Porque se eu preservar a minha vida, eu não estou cuidando de mim. E aquilo que eu viver aqui, por mais êxito que eu tenha aqui, eu não vou provar do verdadeiro prazer da vida eterna. Eu sei que parece contraditório e ambíguo o que eu estou dizendo, mas não é. É porque o reino, ele vai na contramão do sistema e do mundo. Por isso que nós precisamos pensar como pessoas espirituais e não carnais. Aleluia. Nós precisamos pensar como pessoas espirituais. E não nos deixarmos ficarmos presos nas nossas próprias indagações e pensamentos. Eu quero ler aqui o último capítulo, que está em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos amoldeis, ou seja, e não vos conformeis, não é? Em outras traduções vai estar escrito assim. E não vos conformeis ao sistema deste mundo. Ou seja, não se conforme ao pensamento desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Renovação fala de a cada dia você fazer uma reciclagem, um aprimoramento, para que experimenteis, para que então você experimente. Experiência fala de viver, de vivenciar. Aleluia. Não vos conformeis com o pensamento, com o sistema, com a forma com que as pessoas ensinam você neste mundo, mas renove a tua mente a cada dia, para que você possa então experimentar, ou seja, de fato viver o que você está buscando. O quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo, para onde você olhar na natureza, é perfeição, foi Deus que criou. Então, quem mais pode te dar a perfeição e as coisas maravilhosas deste mundo se não for o Deus de Israel? E Ele está dizendo, isso está disponível para você. Você pode ter acesso a isso. Sabe o que está acontecendo? Os ímpios estão tendo acesso às riquezas de Deus. Por quê? Porque era para eu e você termos acesso. Mas por muitas vezes preferimos ter a nossa mente cauterizada, paralisada. Então aquilo que é para ser nosso, o inimigo está tomando. O inimigo está vivendo. Só que não é para o inimigo, é para nós. Obviamente que existe uma lei natural para que todos que estão debaixo do sol recebam. Ou seja, o sol brilha para o justo e para o ímpio. A chuva vem para o justo e para o ímpio. Só que eu não quero só os benefícios do céu. Não. Eu quero que o Rei dos Reis possa fazer eu participar da tua mesa, para eu poder estar ao seu lado. Porque eu não quero só viver aqui, mas eu quero viver uma vida abundante de glória e glória em eternidade juntamente com Ele e com as pessoas que eu amo. Porque não existe maior riqueza neste mundo do que você estar ao lado de pessoas que você ama, ou de pessoas que amam você. Por mais que gostemos de estar sozinho, às vezes, na nossa solitude com Deus, mas o homem não foi feito para viver sozinho. O homem não foi feito para viver só, isolado. E não tem prazer maior do que você estar ao lado de pessoas para compartilhar. Do que adianta você ter muita coisa e não ter com quem compartilhar? Imagina que você ganhou a maior riqueza do mundo e você mora no mundo sozinho. Igual esses filmes que mostram que a pessoa não tem... O mundo acabou e ela ficou sozinha. Do que adianta ela ter tudo? Não é verdade? Do que adianta Deus ele ter o poder sobre todas as coisas em um mundo vazio? Então Ele criou eu e você para podermos sermos participantes daquilo. Ele tem prazer, Deus tem prazer de dividir bênção com você. Deus tem prazer de dividir a glória,
A glória não, a glória que eu digo, a bênção, né? Ele não divide a glória com ninguém, me desculpe, mas ele tem prazer em dividir a bênção, o favor. Ele tem prazer como um pai de dividir a comida, a bebida. É por isso que Jesus se alegrava na mesa. Então ele está esperando que você tome o controle da sua vida, assuma o controle e não permita mais com que as dívidas, o tempo, as dificuldades rejam a tua vida. Independente da circunstância, assume o controle hoje. Assume o controle. Estabeleça objetivos, metas dentro dos princípios bíblicos e fale para Deus: Senhor, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa e daqui em diante eu vou assumir o controle da minha vida e ninguém vai me parar mais, até eu conquistar aquilo que eu preciso fazer. Por isso é extremamente importante que você feche todas as brechas, que você feche tudo aquilo que está te impossibilitando de você alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para ti. Deus, ele está esperando com expectativa que você assuma o controle, assim como a criação, para que verdadeiramente você possa sentar juntamente com ele nos banquetes celestiais e desfrutar daquilo que já está preservado e reservado para você. Para você. Mas você precisa cuidar de você. Cuidar de você, se amar mais. Sabe, se olhar no espelho, cuidar da sua saúde, cuidar do seu cabelo, dos seus dentes, cuidar da sua higiene pessoal, sabe, passar um perfume, tomar um banho. Parece bobeira o que eu estou dizendo, mas tem pessoas que são desleixadas. Colocar uma roupa agradável. Não estou falando aqui que você tem que ter dinheiro, não. Eu estou dizendo que você pode proporcionar para você, dentro das suas limitações, um cuidado que talvez outras pessoas não tiveram com você. Talvez você foi menosprezado, rejeitado, colocado de canto, mas você vai aceitar isso até quando? Comece a assumir o controle da sua vida e cuidar de você. Cuide de você. Prepare um café da manhã para você. Prepare um almoço para você, uma janta, não sei. Mas às vezes eu não consigo fazer isso porque eu estou trabalhando, eu estou ocupado demais, ou eu tenho algum tipo de dificuldade, não dá. Não importa, pare de ficar se apoiando nas suas dificuldades e crie para você situações onde você cuide de você mesmo. Porque é dessa forma que você vai estar dizendo para aquele que te gerou que você está valorizando essa vida. Valorizando a sua vida. Essa vida que Cristo depositou em ti. Você vai estar mostrando para Deus que, olha, eu estou valorizando. Amém? E é isso. Valorize-se. Cuide de você. Eu estou cuidando de mim. Estou preocupado comigo. Porque eu preciso, de fato, preservar aquilo que tem mais de precioso, sagrado, que é a presença dele em mim. Dessa forma eu vou conseguir então fazer o chamado que ele tem para a minha vida. Faça isso. Cuide de você e Deus vai te levar a um nível de entendimento, de renovação da mente, pela qual o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos. Amém? Glória a Deus. É isso, meus amados. Espero que você tenha gostado da palavra. Que essa palavra tenha edificado a sua vida, como edificou a minha. Eu tenho certeza que a cada palavra, a cada reunião profética, Deus tem tratado no nosso coração, na nossa alma. Por isso, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar, de ver as pregações, ver as reuniões. Compartilha, curta, comenta. Não esquece de fazer isso, porque quando você faz isso, você ajuda com que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de uma palavra. Eu preciso dessa palavra. Essa palavra primeiro é para mim. Por isso eu estou cuidando de mim. Então, à medida que você ajuda, compartilha, você tá impulsionando o reino, permitindo que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Então é isso. A gente também tá no TikTok, GDA Mind, para transformar a tua mente. Vai lá, segue a gente lá. A gente tá postando vídeo para deixar a tua mente cada vez mais transformada, renovada. Tenho certeza que Deus tem edificado a sua vida através disso, mas não vamos parar não, vamos continuar. Estamos no Instagram, Facebook, estamos em todo lugar, GDA, Guerreiros Aliança. Obrigado de coração. Se você puder, mais uma vez,
Sele essa palavra com a tua oferta, nos abençoe, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma abundante e te retribuir na proporção daquilo que você desejou para nós. Amém? Muito obrigado, eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.